Olá, me chamo Josias Cândido, sou professor de História. Faço parte do Núcleo Regional de Telêmaco Borba. Trabalho no SEJA, Colégio Estadual Jardim Alegre. Hoje teremos uma aula com os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o tema escolhido para essa aula é Guerra Fria. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Nós vamos tratar de um assunto assim de fundamental importância. É interessante que vocês conheçam. O tema é Guerra Fria. Período esse de disputa político-militar entre União Soviética e Estados Unidos. No final da década de 40 até 1991. Agora, por que Guerra Fria? Porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente num conflito bélico. Essa guerra era, na verdade, um conflito ideológico. Ideologias estas que dividiam o mundo. De um lado, os Estados Unidos, com uma proposta capitalista. Do outro lado, a União Soviética, com uma proposta socialista. Essas eram as ideologias que dividiam o mundo. Na proposta capitalista, eram destacados os seguintes fatos. Primeiro, riqueza material, individualismo, consumismo, democracia, livre mercado. Já na proposta socialista, destacava-se igualdade social, coletivismo, controle da mídia, glorificação do stalinismo e controle estatal. A Guerra Fria teve início após a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Harry Truman afirma em 1947 que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Ele fez uma referência à União Soviética e aos países do leste europeu que foram ocupados após o conflito. Essa observação do presidente Truman dividiu o mundo em dois modelos políticos. Como já disse, capitalista e socialista. Neste mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou um plano de reconstrução para os países que lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra. O objetivo, a ideia principal era conter os partidos socialistas na Europa Ocidental e ficou conhecido como Plano Marshall. Em resposta, a União Soviética cria o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, uma espécie de Plano Marshall para os países socialistas. Cominform, Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, encarregado de unir os partidos socialistas europeus. Afastar também a influência norte-americana destes países. Esta divisão entre dois modelos políticos e econômicos será chamada de bipolar e vão dominar o mundo por 46 anos. A Guerra Fria provocou a formação de duas alianças político-militares. OTAN, Organização do Trabalho do Atlântico Norte, e Pacto Varsóvia. Então, de um lado, a OTAN, elaborado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, em contrapartida, elaborado por União Soviética. Essas duas alianças político-militares, tá? Um compromisso de proteção mútua sobre os seus países membros. Esses dois acordos tinham uma coisa em comum: compromisso de proteção mútua entre seus membros. Ou seja, se um país pertencente ao grupo fosse agredido, os demais deveriam defendê-lo. A OTAN era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália.
Mais tarde se juntaram a Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia, opondo a Europa Ocidental à União Soviética. Em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, como eu já disse. No ano de sua fundação, faziam parte União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia. Os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram diretamente. Por isso, Guerra Fria. Tá? Porém, várias partes do globo. Ambos intervieram política e militarmente em outras nações, a fim de conquistar aliados. Portanto, ficando assim, amigos, ó, Guerra Fria. É disso que nós estamos tratando, está bem? Então, assim, Estados Unidos e União Soviética, como eu disse, não se enfrentaram diretamente, mas intervieram política e militarmente em outras nações, a fim de conquistar aliado. Por exemplo, Guerra da Coreia. Isso se deu em 1950 a 1953. Também Guerra do Vietnã. Isso se deu em 1955 a 1975. Houve também o Muro de Berlim, 1961 a 1989. Houve também a crise dos mísseis. Isso se deu em 1962. E houve também a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, datado de 1957 até 1975. Vamos abordar esses assuntos numa outra aula. Está bem, amigos? Fim da Guerra Fria. A Guerra Fria começou a esfriar durante a década de 1980. Em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o ato simbólico que decretou o encerramento de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, dirigido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, a década de 1990 marcou o fim da Guerra Fria e também da divisão do muro em dois blocos ideológicos. O temor de uma guerra nuclear com o uso de armas atômicas e as disputas armamentistas e ideológicas também foram sepultadas. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman, 1947, até a dissolução da União Soviética em 1991. O marco do final da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Aí se deu o fim dos regimes socialistas no leste europeu. As duas Alemanhas foram unificadas em 1990 e o fim da União Soviética se deu em 1991. Então, só para relembrar, queda do Muro de Berlim em 1989, Alemanha reunificada, desintegração da União Soviética em 91. Certo, amigos? Então essa foi resumidamente a nossa aula de hoje sobre o período da Guerra Fria. O que nós vamos fazer agora? Agora que vocês têm uma base sobre a Guerra Fria, quero que vocês formem duplas, tá? E quero que vocês leiam essas anotações que vocês têm no caderno sobre o tema que nós acabamos de abordar. Eu quero que vocês, em dupla, respondam as seguintes questões. Primeiro, explique as diferenças e semelhanças entre o Plano Marshall e o Pacto de Varsóvia. Discorra sobre a expressão Guerra Fria para denominar o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Esse trabalho vai valer nota.